Não é surpresa pra ninguém que Elvis Presley foi um autêntico mulherengo, cheio de namoradas e amantes. O que poucos comentam, porém, é que muitas dessas mulheres seguiam um padrão: virginais, domesticadas e às vezes até menores de idade. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Atenção! Esse vídeo contém assunto sensível. Na metade dos anos 50, com seu polêmico gingado, Elvis se tornou o ídolo do momento e deixou de ser um menino pobre e religioso da periferia que cantava nas igrejas para começar sua primeira turnê, lá em 1954. Na época, Elvis só tinha 19 anos, mas não esperou muito para revelar seu lado mundano oculto. Segundo a biografia de Joel Wilson, Elvis Presley, A Southern Life, o cantor se preocupava mais em ficar com fãs do que com shows. Porém, havia um tipo específico de fãs que Elvis preferia, jovens de 14 anos. Sua primeira namorada oficial tinha 14 quando eles se conheceram, Dixie Locke. Como bons cristãos, os dois se conheceram na igreja por volta de 53, mas conforme a fama do namorado crescia, Dixie preferiu se afastar e eles terminaram. Ele ainda era totalmente inocente e espontâneo, não havia nada de orgulho ou presunção nele, diria ela mais tarde. Mas sem saber, Dixie provavelmente fez o certo, já que a fama revelou um novo Elvis Aaron Presley. Se em 54 ele conseguiu ser notado graças à sua gravação de That's Alright, em 56 ele lançou seu primeiro disco homônimo e atingiu o estrelato com a canção Heartbreak Hotel, seu primeiro sucesso nas paradas. Segundo Joel Williamson, não era raro Elvis atrair fãs, levar algumas para o seu quarto, onde as atacava de várias formas. Uma chegou até ser abandonada num pronto-socorro, quando Elvis viu que tinha estourado sua camisinha com ela. Detalhe, ele ainda namorava Dixie Locke. Outra garota, por ter criado um fã-clube, foi fisgada numa coletiva de imprensa e levada para um quarto de hotel, mas entrou em pânico quando Elvis começou a se esfregar nela, com movimentos da pelvis, iguais ao que fazia nos shows. Ele veio como um Godzilla. Elvis Presley era a coisa mais perigosa que poderia ser concebida para qualquer mulher, contaria a fã mais tarde. Por muito tempo, as vozes de todas essas mulheres nunca foram ouvidas, enquanto se moldou a imagem de um ídolo sensual e desejado, porém safado como qualquer homem da época, até que agora, só em 2023, um documentário reuniu 19 mulheres que ficaram com o cantor, e seus depoimentos revelaram um homem bastante complexado e problemático. Amamos tanto Elvis Presley que não queremos ver seus defeitos fatais, diz a escritora Alana Nash. Uma das piadas internas preferidas de Elvis era 14 te dão 20, uma referência aos 20 anos de prisão que pegaria, caso vazasse seu gosto pelas mocinhas. Ele não prestou atenção em mim antes, mas quando eu fiz 14 anos, ele me notou. 14 anos era a idade mágica, 13 era muito jovem, disse Francis Forbes, a quem Elvis até apelidou de Pequena. E não que isso fosse um segredo, a própria mãe do artista, Gladys Presley, às vezes fazia a seleção das meninas por ele. Jackie Rowland tinha só 13 anos quando virou fã do cantor, mas estava acima do peso e sua mãe prometeu que se ela emagrecesse, levaria a filha até Elvis. Jackie então não só perdeu quase 40 quilos em um ano, como ganhou um convite da própria mamãe Presley para conhecer Elvis. Controladora, Gladys conhecia o gosto do filho e preferia meninas religiosas prendadas. Jackie foi até convidada a morar com os Presley e o negócio só acabou quando o avô da menina, um policial, lembrou que aquilo acarretava a prisão. Afinal, Elvis já estava com mais de 20 anos na época. A relação entre ele e a mãe afinal é bem controversa. Isso porque Elvis tinha um irmão gêmeo que faleceu meia hora depois de nascer. Assim, sua mãe cresceu super protetora, mimando Elvis ao extremo e o afastando de amizades reais na juventude. Quando o filho se tornou famoso demais para que Gladys pudesse controlar, ela até entrou em depressão, mergulhou no álcool e morreu em agosto de 58, 2 anos depois dele se tornar uma estrela. Afetado pelo luto e pelas anfetaminas que o mantinham trabalhando, Elvis se tornou mais temperamental e
imprevisível. Nesse tempo, sua namorada oficial era a atriz Anita Wood, 3 anos mais velha que ele e talvez a única assim. O apelido que Elvis lhe dava, não ironicamente, era Pequena Mãe. Os dois quase terminaram quando ela foi abordada por Hollywood, mas o auge se deu quando Anita foi dormir na casa de Elvis em Graceland e simplesmente encontrou uma foto do túmulo da mãe dele sobre a cama. Uma coisa é ter uma foto de sua mãe morta, mas da lápide dela sair, e esse foi o fim do romance, disse ela. Mas o término também pode ter sido por outro motivo, já que nessa época Elvis estava servindo o exército de seu país na Alemanha, onde conheceu sua mulher mais famosa, Priscilla Beaulieu. Só tinha um detalhe corriqueiro: Priscilla tinha 14 anos e ele 24. O pai militar dela até tentou intervir, mas os dois namoraram por 7 anos, até se casarem em 1967, o que foi uma surpresa vindo de alguém que no início de carreira disse a um repórter sobre casamento: por que comprar uma vaca quando você pode ordenhá-la através da cerca? A verdade é que a essa altura Elvis Presley já estava com mais de 30 anos e enquanto esperava sua primeira e única esposa a atingir a maioridade, se ele foi fiel... Bem, Elvis tinha muitas namoradas, eu era uma. Ele foi meu primeiro amor, mas se eu reclamasse, era melhor ter feito minha mala, contou Elizabeth Mansfield, que ficou com ele nos anos 60. Mas o curioso é como muitas dessas mulheres relatam algo em comum. O cantor tinha certa aversão à penetração e até órgãos genitais. Várias relatam que ele só preferia olhar, mas gostava de pés pequenos, vale ressaltar. O que pode explicar porque mesmo com tantas namoradas, ele só teve uma filha e se recusou a dormir de novo com Priscilla depois que ela pariu, pois não transava com mães, segundo palavras da própria em autobiografia de 85. O que faz com que muitos conjecturem se era algo de sua criação cristã ou algo mais profundo. Agora, se a idade lhe trouxe maturidade, logo em seguida, Elvis trocou Priscilla por Ricky Smith, de 14 anos. O que eu gosto em você é que você me leva de volta à minha infância, onde posso ser inocente e me sentir jovem novamente, dizia ele a Rika. Já Keith Tatum tinha 16 anos quando os amigos de Elvis, a famosa máfia de Memphis, a fisgaram do portão da casa do rei do rock, onde fãs se agrupavam. Ginger Alden tinha 20 quando o conheceu em 77, ano em que Elvis morreu. Ele já estava com 42, mas pensou em se casar com ela. Só que um dia, Elvis pediu que Ginger pegasse para ele um pouco de iogurte, e quando ela se recusou, Elvis pegou uma arma e meteu uma bala na cabeceira da cama, dizendo que queria atenção. Alan Fortas, um dos membros da máfia de Memphis e guarda-costas do cantor, chegou a afirmar: Elvis precisava de alguém para cuidar mais do que uma parceira sexual. Ele ansiava pela atenção de alguém que o adorasse, sem a ameaça de pressão sexual, tanto quanto uma mãe faria. Já um amigo militar, Cary Grant, tinha uma explicação mais simples. Ele gostava de meninas porque podia controlá-las, e controlava os pais por causa de sua fama. É por isso que outro amigo, David Stanley, polemizou no documentário de 2023, ao falar que isso o matou, pois já quarentão, Elvis morria de medo que seus gostos peculiares vazassem. Ele se safava de coisas que a maioria das pessoas não conseguia, por causa de seu dinheiro, fortuna, fama e poder, carisma e magnetismo. Disse ele, ele premeditou tomar os medicamentos que o mataram. Amor, mágoa, dor, disposição, ele não aguentava mais, contou. Verdade ou não, é fato que Elvis usava de sua influência para manipular as jovens, às vezes literalmente, fazendo com que se vestissem e se parecessem conforme ele queria. E há quem diga que ele só se casou e insistiu em Priscilla porque ela se parecia muito com sua mãe. A verdade é como o sol, você pode desligá-lo por um tempo, mas ele não vai embora, escreveu Elvis certa vez em sua Bíblia. O que não é bem verdade, em especial hoje quando fatos viram versões, vítimas viram alvos, testemunhas somem e sempre tem um filme ou um documentário bonitinho ocultando partes fundamentais de uma figura. Oi, sócios! E para fazer este vídeo a gente se baseou no documentário de 2023 que a gente encontrou no Globoplay pelo canal da GNT. Então se vocês puderem ir lá conferir, vale a pena. Ele é dividido em 3 partes, tem um relato de 19 mulheres que se relacionaram com o Elvis. Mas esse documentário surgiu a partir de uma entrevista
de várias entrevistas com mais de 50 mulheres que conheceram o Elvis. Então tem vários relatos, muitos deles bastante pesados, então obviamente que a gente não colocou tudo aqui, amenizou, até porque eu sei que é um tema que gera muitos gatilhos, mas também tem alguns vídeos aqui pelo YouTube, bastante sobre a relação dele com a Priscila, do Elvis com a Priscila, que é um pouco mais bem documentada, já que ela deixou um livro de memórias, né, contando tudo o que ela viveu com ele. E é interessante porque, por exemplo, muito do que a gente conhece da Priscila, aquela imagem dela icônica, que é referência na cultura pop, ela toda foi moldada pelo Elvis, ela conta isso, que ele que empurrou aquele cabelo, ele que dizia que vestido ela deveria usar, e geralmente ele dizia que o vestido que ela usava tinha que combinar com a roupa dele. Então ela fala muito isso, que ela sentia como uma boneca nas mãos dele. Então tem esse outro lado do ídolo que a gente sabe muito bem que não é abordado, né? Inclusive eu acho que nem tem na biografia dele, no filme dele. E a gente descobriu que esse filme dele foi feito para levantar a marca do Elvis, que já estava decaindo assim financeiramente. Então a gente sabe que são temas bastante complexos que quase não abordam, e a gente quis aqui trazer no canal baseado nesse documentário que é recente. E esse amigo, por sinal, que fala no documentário que ele acha que o Elvis se matou por peso da consciência. Ele inclusive se arrependeu de ter dado esse depoimento. Eu acho que ele foi massacrado na internet pelos fãs. Então ele voltou atrás e pediu desculpas, até porque ele era muito amigo do Elvis, a ponto de ser considerado meio irmão. Então esse depoimento dele ficou meio pesado. Então depois ele voltou atrás e disse que não foi isso e que ele amava o Elvis. Isso. Então é isso, sócios. Falem aí pra gente o que vocês acham de tudo isso. Qual a impressão de vocês de toda essa situação? Porque a gente bem sabe que antigamente as pessoas não viam meninas e até meninos de 14 anos como crianças mais, ou como adolescentes, eles já viam como adultos. Então tudo isso é muito complexo. E a gente bem sabe que até mesmo aqui no Brasil existem casos semelhantes a esses, né? Vamos deixar aí no ar. E aqui no canal também temos um vídeo sobre o Chaplin, que seguia o mesmo padrão do Elvis Presley. Ele gostava de ficar com meninas menores de idade. Então falem aí pra gente, deem a opinião de vocês. Nos sigam nas redes sociais também, @sociocrônica. Lá a gente está postando conteúdo exclusivo que fica de fora aqui do canal do YouTube. Então contamos com vocês lá também. E muito obrigado pela presença novamente. Até o próximo conteúdo, sócios. Tchau!